Bom fim de semana a todos e todas. Mais uma vez estou aqui com o meu vídeo, seguindo a mesma proposta de gravar o que me vem espontaneamente durante a semana e o tema que fica na minha cabeça. Eu pensei em começar falando das coleções, das atividades que eu tinha desde o tempo da infância, né? E aí eu comecei a pensar eu gostaria de ter um hobby. Eu sempre pensei em ter um hobby desde moleque, né? A gente era influenciado por essas coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer uma coleção de moeda. Aí comecei alguma coleção de moeda. Quando tinha uma caixinha mais ou menos de moeda, aí se esquece, parte para outra. Depois foi uma coleção de selo. Aí comecei a coleção de selo e aquela fissura para conhecer o selo de vários países e os parentes, amigos, as irmãs mais velhas, né, me davam selos de carta de correspondência de amigo no exterior, eu ia juntando. E comecei a pesquisar sobre o assunto desde pequeno e nem lembro bem como é que eu cheguei a pesquisar sobre o olho de boi, o famoso olho de boi, né, e querer o olho de boi. Naquela época tinha lojas que tinham especializado em coleção de selo. E às vezes quando eu vinha na cidade de Belo Horizonte, ou viajava no Rio, aí eu via essas lojas e ficava com vontade de colecionar selos. Na verdade, devo ter colecionado vamos dizer, um pouquinho numa caixa de sapato. A minha intenção era colocar tudo organizadinho, mas ficou só na intenção. Comecei a organizar, comecei a separar o selo por país, etc, tal, por data, mas ficou nisso também, esqueci. E lembrando de uma coleção, lembrei de outras também, né? Lembrei de coleção de jogo de botão. Essa foi até mais tarde, quando era adolescência, né? Eu colecionava os times de jogo de botão. Quando tinha um novo time, eu comprava o time. E tinha os botões muito especiais, né? Os botões de um material, eu nem sei, não era bem plástico, era um plástico especial, os botões pesados. Porque o fino do jogo de botão não era o joguinho de botão com aqueles times de plástico normais, não. Porque tinha aqueles times que vendiam, isso que ele servia para o dia a dia. Mas quando a gente organizava partidas mais emocionantes, tinha de ter os botões especiais. Eram aqueles botões que a gente usava e que davam um efeito especial e a bolinha ia no gol de forma melhor. E a gente fazia bolinhas às vezes de cortiça, bem redondinha, com muito cuidado. Era muito difícil jogar com a bolinha de cortiça porque ela corria muito. Então você tinha de controlar muito os chutes para saber dar o chute certo e ela não ir para fora. Bolinha de gude, então, não sei como é que se chama hoje, bola de gude. A gente não vê as crianças brincando mais disso. Bolinha de gude, birosca, né? Jogava gude, jogava bolinha de gude. E a gente jogava de brincadeira ou para apostar. Eu não gostava muito de jogar para apostar não, porque o meu pai sempre dizia: teima, mas não aposta. Não aposte que dá briga. Não aposte que dá problema. E eu era mais ou menos obediente, mais ou menos, né? De vez em quando apostava, perdia. Era difícil ganhar, a molecada era muito hábil na bolinha de gude, né? E tinha as bolinhas de várias cores, cada cor tinha um tipo. Tinha as comuns, né? Que eram as correntes, as normais. Tinham as bolas maiores e tinham as bolonas de gude, assim, as bolonas de vidro, que era, não era nem para jogar, não sei nem quem que usava, mas a gente gostava com as bolas grandes, né? E tinha de cores especiais, né? Eram as bolas que valiam mais. E a gente trocava, tinha uma vida social em torno disso. E jogava, eu era meio ruim nas bolinhas de gude. Mas o que se destacou para mim foram as figurinhas, os álbuns de figurinha. Os álbuns de figurinha eram uma atividade muito especial. Eu não sei se hoje em dia existe álbum de figurinha, provavelmente não, né? A molecada pega o celular hoje, quem vai estar interessada com as figurinhas para comprar na banca? E nem a figura da banca de revista hoje subsiste igual era antigamente. Ainda existem as bancas de revista, mas eu não sei se vende figurinha, se existe esse negócio de figurinha. Teria de pesquisar. E a figurinha tinha vários álbuns. Álbuns de
Copa do Mundo. Copa do Mundo tinha álbum, né? Mas naquela época, mesmo a Copa do Mundo era pouco badalada, não era tão badalada como hoje. Mas tinha os álbuns de distintos times de futebol, os melhores jogadores, e tinha as figurinhas difíceis, as figurinhas que a gente não conseguia, porque a gente não comprava um álbum completo, a gente comprava o álbum branco e depois ia ter de colecionar as figurinhas, cada semana comprar as figurinhas. E era uma venda assim de figurinhas bem baratinhas, né? Mas que a molecada não tinha dinheiro nenhum, então a gente fazia o possível para conseguir as figurinhas, para conseguir um dinheirinho extra para comprar figurinha. É até uma coisa interessante a ser estudada até do ponto de vista de criação da necessidade artificial. É uma necessidade que a gente tinha, o moleque, nós tínhamos necessidade de ter dinheiro para comprar as figurinhas. Era uma coisa que a gente fazia, o que era possível e quase impossível para conseguir as figurinhas, né? Porque dependia da felicidade da gente conseguir essas figurinhas. E a vida social da molecada se girava em torno dessas figurinhas. E tinha as figurinhas especiais que valiam muito, então essas a gente buscava, conversava, quem tem, quem não tem, procurava quem tinha, via como trocar a figurinha. Ah, não, mas essa figurinha vale 10 das outras figurinhas. Ah, não, falta só essa figurinha para terminar o álbum, que isso é muito difícil. E eu terminando esse álbum eu vou ter um prêmio, sei lá o que prêmio que era. Então tinha tudo isso. E tinha o jogo nas figurinhas também. Tinha o jogo do bafo, que era bater assim, ó, e virar as figurinhas. Então se colocava as figurinhas e cada um batia. Quem virava, rapava as figurinhas. E jogava isso, e tinha briga, tinha discussão, tinha menino que era bom no bate, tinha mão grande, eu sei lá quem tinha uma habilidade, batia, virava, né? Eu também jogava mais ou menos, eu era meio medíocre também nesse jogo do bafo, não gostava muito de apostar não, porque eu perdia muitas figurinhas. Pois é, mas eu estava falando da necessidade, sim? E hoje eu posso ver como se criam necessidades e como a felicidade às vezes depende de uma coisa externa, porque a nossa felicidade era ter uma figurinha, era conseguir aquela figurinha que a gente buscava. Eu tive um álbum especial, isso foi o álbum mais lindo que eu teve, que eu lembro até agora, que era um álbum de figurinhas especiais que começava com a história do universo, o surgimento das galáxias, os planetas, o sistema solar, ia descrevendo tudo isso, como surgiu a vida, os dinossauros. Existiam figurinhas duplas, existiam figurinhas que eram múltiplas, que eram 4 figurinhas, existiam figurinhas que formavam um painel. E eu colecionei todo esse álbum com muito cuidado. Não era o álbum mais popular, não. Não sei se era caro ou não na época, porque o dinheiro para mim era uma mesadinha que dava meu pai, um presentinho que dava minha mãe. Na época não tinha mesada. A mesada era para o cinema, muito pouca coisa. Mas dava para comprar as figurinhas. E eu persisti com esse álbum. Completei esse álbum todo, um álbum muito bonito. Pena, eu não sei o que acontece com esse álbum. Nunca mais vi esse tipo de álbum. Mas tinha toda a história do universo, depois vinha a história da humanidade, né? A história das civilizações. Era muito bonito esse álbum. Pois é, uma coisa que me chama a atenção é que essas brincadeiras eram brincadeiras de meninos. Ou eu acho que era de meninos, porque o grupo dos meninos ficava muito separado das meninas. E eu não lembro de ter feito coleção de figurinha com meninas. Joguinho de birosca, bolinha de gude, não se fazia com as meninas. Moeda, selo. Selo eu acho que tinha mais facilidade de ter menina, mas a gente brincava separado, não brincava junto. Era um mundo à parte. O mundo dos meninos era um, o mundo das meninas era outro. Havia interseções muito eventuais, né, com algum tipo de jogo assim, que eu não lembro bem. Muito incrível como é que eram as coisas. E foi assim que eu tive os meus passatempos, os meus hobbies, né? E as minhas necessidades subjetivas, que criavam as minhas fantasias em torno de
de possuir uma figurinha, de colecionar, de persistir, de chegar ao fim e completar determinado álbum. Não sei fazer muita analogia disso. Eu pego como uma lembrança de uma coisa que fez parte da minha vida, deve ter tido alguma consequência nisso, deve ter tido alguma consequência em termos de conhecimento, em termos de método, em torno de camaradagem, de visão social e também de competição também com os meus amigos, né? É gozado como tudo faz parte da nossa formação. Até jogar bolinha de gude. Isso por hoje. Muito obrigado.